Pessoal, bem-vindos. Vamos ver aqui alguns detalhes sobre array multidimensional. Vamos olhar aqui nessa aula 02, nossa função ler arquivo. Eu já voltei aqui, removi alguns comentários e voltei ela aqui num padrão, num patamar aqui em que nós fizemos na aula passada, onde está simplesmente lendo esse arquivo aqui, ó, crediário.csv. Está armazenando aqui nesse array por código de cliente, né? É o total das parcelas. Depois ele lê esse array, vai mostrar aqui por cliente e depois o total geral. Então, só para vocês observarem aqui, vocês façam da mesma maneira aí para facilitar. Eu já adiantei aqui, tá? Apesar de a gente estar dizendo aqui o que é o total em aberto do cliente, só quero dizer que na verdade aqui a gente não estava armazenando o que estava em aberto por cliente, né? Estava realmente armazenando os valores das parcelas, né? E aí até a gente pode usar isso aqui como um exemplo para nós termos as duas informações, porque nesse caso aqui nós estamos usando a posição do array como o código do cliente. Vou até debugar aqui, e nessa posição nós vamos armazenar o dado que contém deixa eu colocar aqui, contém o valor, né? Vai somando o valor das parcelas. Então, vamos ver aqui, ó. Inclusive nós optamos por usar o código do cliente como a posição do array, ficando intervalos, né? Onde não existe cliente, zerado. Por isso é que demorou um pouquinho para abrir aqui. Mas nós vamos também fazer uma outra forma aqui para a gente não ter essas 2.180 posições preenchidas, né, sendo que são poucos clientes aqui. Pois bem, vamos lá. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos colocar esse array aqui como, vamos colocar uma outra dimensão nesse array, né? Porque nós queremos armazenar o total das parcelas, né, mas nós também queremos armazenar o total que foi pago, para que aí a gente possa ter o saldo do que está em aberto por cliente, né? Pois bem, então vamos vir aqui futucando, localizando com F3 aqui, ó, Ctrl F, F3, onde é que nós estamos alimentando ou lendo esse array. Então, vamos continuar usando por enquanto essa questão aqui do código como a posição do array, tá? da primeira dimensão. E nós vamos aqui agora, temos que colocar nessa segunda dimensão, já que nós declaramos ele lá em cima, somos obrigados a declarar e utilizar, tá? E aí nós vamos usar aqui duas posições fixas, tá? Ou seja, nós vamos pegar aqui a posição 0 para nós armazenarmos o total de parcelas, tá? E vamos usar a posição, aqui também é 0, né? Vamos usar a posição 1 para a gente colocar o tanto que foi pago, né? Que aí a gente sabe que uma menos a outra vai ser aquilo que está em aberto. Então, beleza. Então, basicamente é isso aqui. Antes de tudo, vamos ver se já vai funcionar como está funcionando antes, né? Sem dar nenhum erro. O que acontece que é o seguinte, gente. O primeiro cliente que ele está lendo aqui é o cliente 300, né? Então ele veio aqui, criou, utilizou a posição de número 300 aqui, e aí nele ele gerou, né, a primeira dimensão aqui com o valor da parcela. Porém, todas as anteriores que foram puladas, né, vamos assim dizer,
elas não geraram ali dentro, tá vendo, a outra dimensão. Então, a melhor coisa que a gente faz aqui, como vai ser uma dimensão, vai ser um array fixo com a posição 0 e 1 nessa segunda dimensão, vamos colocar aqui, ó, que ele vai ter duas dimensões, porque assim todos os códigos que forem gerados em branco também, eles já vão ter essa posição ali esperando. Olha, por exemplo, aqui, ó, ele gerou de novo, porém, ó, todas as outras elas estão em branco, mas elas contêm, tá vendo, as posições aqui aguardando, aí não vai apresentar nenhum erro, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o cliente 95, que é o que ele estava tentando colocar ali, né? Olha, então ele colocou corretamente aqui, né? E assim por diante. E aí, né, listou corretamente. Então tá. Então o que nós fizemos até agora foi só colocar a segunda dimensão e deixar ele do jeito que estava antes. Agora o que é que falta para nós aqui é o seguinte, é fazer a mesma coisa aqui para a posição número 1, tá? Deixa eu só criar uma outra variável aqui. Vamos criar uma outra variável aqui, ó, que nós queremos valor de crediário e valor pago. Já até tem um ali, mas colocar assim, que é só para nós recuperarmos, né? Assim como fazemos com o crediário, vamos fazer dessa forma também. Para cada cliente, quanto que ele tem de crediário, quanto que ele tem pago, né, de crediário. Então, aqui a gente pode fazer um begin, porque nós já teremos duas instruções, né? E aí, ó, a gente somente vai fazer o que aqui, ó? Vai trocar, vou pegar da posição 1 para essa variável e aqui mais o valor pago para a posição 1. Já estamos somando aqui, né, total geral, né, de todos os clientes. Beleza. E aqui na hora de fazer a impressão, né, na tela, nós vamos alterar aqui, ó, porque realmente, como eu disse, aqui não é o valor em aberto, né? Vamos colocar aqui que é o valor das parcelas. É isso aqui. E aí vamos colocar até uma forma assim, né? Menos o valor pago. Um errinho aqui. E aí, como é que é esse valor pago? O valor pago está aqui, ó. Posição 1. Isto. Não vamos somar nada aqui, vamos apenas observar como que ele vai gerar. Então, olha lá. Vamos dar uma conferidinha aqui, ó, para a gente observar, né? O cliente 40, ele tem 184 e não tem nada pago, né? Então, se a gente vier aqui fazer uma procura pelo 40, realmente não tem nada pago nesse, não tem nada pago neste. Só tem esses dois títulos, né? E ele não tem nada, nenhum deles está pago. Realmente é isso aí, tá vendo? O cliente 95 aqui, ó, ele só tem um título, 2, né? Isto. E ele tem 2030 que está pago, né? Então, ó, correto. Então funcionou perfeitamente. Se nós colocarmos aqui o breakpoint, nós vamos conseguir visualizar para vocês compreenderem bem a lógica, né? De como que esses dados ficam armazenados.
No caso do cliente 95, né, que eu tinha mostrado aquela hora, tá vendo as duas colunas, né, aqui, as duas posições estão alimentadas corretamente. Tem o cliente 40 também, né, se não me engano. Isso, tá vendo? Então é isso daí. Perfeitamente. Agora, o que que acontece? Nós podemos também, muitas vezes nós usamos, né, na maioria das vezes, né, nós usamos buscar não dessa forma aqui, como eu disse, porque nós temos aqui, por exemplo, vamos ver aqui quantos clientes, quer ver? Vamos tirar aqui o nosso breakpoint. Então, olhe bem. Temos aqui, ó, 11 clientes, tá? Então, sem tirar, sem considerar as repetições, são 11 clientes. Mas o array aqui ficou gigantesco porque tem cliente que tem um código bem lá na frente, né? Então, nós usamos o código dele como posição de array. Como é que nós fazemos aqui quando nós queremos que ele seja uma forma, vamos dizer, mais concisa, né? Mais linear ali, sem que a gente tenha essa regra, né, do código do cliente de como o número do array. Nós vamos criar aqui uma variável para nós localizarmos o cliente e nós vamos usar aqui uma função que é própria para localizar no array. Lembre que em alguma aula eu falei aqui sobre o help, que tem bastante informações, e nós temos aqui, ó, as funções do array, tá vendo? Nós temos aqui esse search que vai tentar localizar o cliente dentro daquele array e retornar para nós qual que é a posição que ele se encontra, tá? Então nós vamos fazer o uso dela. Então vamos lá. O que nós vamos mudar aqui, ó, na época, lá nas aulas iniciais, eu expliquei, né, sobre nós usarmos essa lógica aqui para ver se o cliente já estava dentro do array, né, bastando saber se o tamanho do array era maior ou igual ao código, então a gente podia acessar sem erro, né, sem medo de dar erro. Agora nós vamos fazer diferente, nós vamos, a cada vez que nós chegarmos aqui, ó, nós vamos ver se existe, tá, esse cliente já dentro do array, ó, search. E aí está me pedindo aqui qual que é o valor que eu quero procurar, né? Qual é o conteúdo. No nosso caso aqui a gente quer procurar o código, né? E aí ele também vai me pedir aqui qual que é o array, que é o AN crediário. E nós vamos enviar aqui o resultado disso para aquela IDX, para a gente ver em qual índice, né, que se encontra esse cliente. Só que para isso, o que acontece? Nós deixa eu executar aqui só mais uma vez para a gente poder visualizar aqui a estrutura dele. Isso, já está em um breakpoint. Vamos lá, para a gente isso, beleza. O que acontece é o seguinte, em nenhum lugar aqui dentro nós temos um dado, nós temos uma informação armazenando o código do cliente, né? Não existe. O que nós temos aqui são informações. Se nós pegarmos aqui aquele cliente 40, nós temos aqui uma informação com o valor da parcela, outra informação com o valor pago, né? Ou seja, nós não temos ainda o código do cliente para buscar. O código do cliente aqui nós fizemos esse macete de usar o próprio código como a posição do array. A posição do array não é um dado que se busque, né? Os dados são esses aqui. Então, isso significa que nós temos que colocar aqui mais uma posição para que a gente possa ter o código do cliente armazenado, né? O que é que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos deixar com que o código do cliente seja o primeiro aqui
da lista. Nós vamos adicionar aqui uma posição. Nós vamos trocar aqui, vamos pegar aqui desde o início. Colocar A1 e A2. A1 e A2. A1 e A2, tudo bem. Isso aí. Na posição 0, então nós vamos fazer o que? Vamos colocar aqui mesmo. A gente vai depois ver se vai ficar aqui dentro ou não. Aqui, perdão. Código. Isso, posição 0. Então é isso aí, vamos lá. Alimentou tudo, mesma coisa, continua todas as posições, né? A gente ainda não implementou o uso do código, só para a gente ir vendo de passo a passo. Então agora nós temos aqui o código cliente, o valor das parcelas e o valor pago. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então vamos lá. Vamos dar mais um passo aqui, que é exatamente de fazer aqui uma procura, né? Só que aí vamos lá. Tá, o que que acontece, gente? Nós vamos ter que inverter aqui o local de armazenamento, né, para que a primeira dimensão fique com essas informações aqui e a segunda dimensão com os valores, porque senão a gente não consegue procurar, né? Isso aqui não tem como escapulir. Então nós vamos colocar na primeira dimensão o código do cliente aqui, ó. Vamos lá. Dois aqui. E aqui que é o código. Só vamos inverter isso aqui para que a gente consiga localizar, né? Ele precisa estar no primeiro elemento aqui para... Aqui também. Deixa eu comentar isso daqui. Vamos novamente aqui para a gente ter certeza que está funcionando da forma como era antes. Vamos lá. Então nós temos 3 elementos, já que um para o código, um para o valor da parcela, outro para o valor pago. Porém, em cada um deles, olha, nós tivemos aqui a repetição de todos os 2.180 elementos, né? Então a gente acabou triplicando aqui a situação, mas nós vamos contornar agora
Então, ó, aqui, ó, no primeiro elemento nós temos na posição 40, né? Cadê a 40? Isso, na posição 40 temos o código do cliente. No segundo elemento, na mesma posição 40, nós vamos ter aqui o valor das parcelas, e na mesma posição 40 do segundo elemento nós teremos os valores pagos, né? Teoricamente é exatamente isso daqui que a gente... 184, ela está dando 21. Eu vou checar aqui. Vamos ver no restante que ele vai listar dessa forma. Ele listou. Isso aí. Pera, vamos de novo, cliquei duas vezes, né? Então tá aqui. Porém tem alguma coisa com o valor aqui, como eu falei, que não é só esse 21, né? É porque ele sobrepôs com o último valor ao invés de somar, né? Como foi feito aqui, ó. Tá, mas é por causa disso daqui. Assim como aqui embaixo, né? Na hora de ler, nós temos que dizer qual elemento que a gente está querendo ler, e aí sim ele deve funcionar. Deu um erro. Vamos ver aqui na própria linha. Por que isso? Olha, esse array não tem nenhum elemento. Eu estou tentando ler a posição 0 dele antes que ele tenha. Então nós vamos fazer aqui, ó. Só vamos fazer isso se o array já tiver algum elemento, tá? Perfeitamente. Agora voltou ao normal, né? O 184, 25.100 quebrados. Então, tudo bem. Agora sim, vamos fazer, né? Vamos fazer a parte de procurar. E aí nós vamos tirar essa linha daqui, e é claro que nós vamos jogar ela para cá, né? Nós não vamos fazer cometer o mesmo erro ali, né? Vamos fazer dessa forma. E aí nós vamos dizer que é nessa posição 0 que nós queremos localizar. E aí aqui nós não vamos mais usar o tamanho do array, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos debugar primeiro, e aí a gente compreende, olha. O array já tem aqui os elementos, porque ele colocou o primeiro cliente, que é o 301, né? Então o que ele vai fazer? Ele está procurando aqui o cliente 95. Ele fez aqui um search, ele procurou, e ele retornou o quê? -1. -1 aí quer dizer que não localizou, né? Então, quando ele não localiza, a gente vai fazer de uma forma, e quando ele localiza, a gente vai fazer de outra forma, tá? Então vamos lá. Se esse IDX ele for igual a... Eu não vou nem colocar -1, porque nós temos uma constante aqui, ó, já, que é invalid handle, né? Quando ele não localizar, nós vamos mover qual posição para ele? Nós vamos mover o tamanho do array, né? Para que ele possa então colocar
usar a próxima posição IDX. Isto. Então eu acredito que essa linha já seja o suficiente. E aí aqui, ao invés de fazermos, né, dessa forma, nós vamos colocar aqui dessa maneira, IDX, para que ele coloque na posição que foi encontrada. Vamos pegar o debugger aqui desde o início, desde do primeiro registro, para a gente poder compreender, fica melhor assim. Então chegamos aqui, ó, o array não tem nada, tá vazio, e o IDX ele está em branco, ele está zerado, então ele não vai entrar aqui dentro, é claro, né? O array não tem mais de um elemento. Então o que ele vai fazer nesse momento? Ele vai mover para a posição 0, tá? Ó, se nós viemos aqui olhar, então ele está dizendo que o cliente 300, ele tem R$1.000 de parcela e por enquanto não tem nada pago, né? Vou dar aqui um F5. Agora qual que é o cliente? Cadê o i-código aqui? É o cliente 95. Então nós já vamos observar aqui que não existe cliente 95 ainda. Porém agora o array já está maior do que 0. Então ele vai entrar aqui dentro, vai fazer o search, não localizou, moveu, deu -1. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o search desse array aqui, só que perdão, né? Aqui também eu tenho que dizer que eu quero da segunda dimensão, né? Vamos regressar aqui. Isso, olha o código 95, não localizou. Então ele preencheu o IDX dizendo que é 1, ou seja, que esse array ele já tem aqui a posição, sempre lembrando que é assim, né? A posição 0 já é para esse cliente 300. Ele vai usar a posição 1 para o outro cliente, que é o cliente 95. Então, conforme fizermos aqui, ó, o F10, né? Aí nós temos, ó, o cliente 95, ele tem 3.300 e 2.030 pago. Então, ó, tá funcionando, tá? Tá funcionando perfeitamente. Vamos tirar esse breakpoint daqui. Já vamos colocar aqui no finalzinho, depois do loop, para que a gente venha observar aqui, ó, como que ficou o nosso array. Ele tem 3 elementos principais. E aí, ó, como a gente falou que era 11 clientes, os seus elementos aqui dentro só tem 11, já ficou resumido, tá vendo? Então, em cada posição aqui, ó, vamos pegar o cliente 300, né? Que é a posição 0, tem R$1.000 de parcela, não tem nada pago. Na verdade, nós tivemos aqui algum defeito, porque na posição de pagamento aqui só apareceu um cliente, né? Com valor de pagamento a gente sabe que não é isso. A posição 0, 1 e 2. Vamos ver aqui. 0, 1 e 2. Tá, é porque fui aqui, ó. Aqui eu arranquei, né, uma parte que nós vamos precisar dela aqui, ou seja, quando o IDX aqui vier como invalid renda, é porque ele não encontrou o cliente. Mas quando ele encontra o cliente, lembra que a gente estava fazendo assim, a gente estava resgatando, olha, o quanto é que já tinha de parcela e o quanto é que já tinha pago, né? Então nós vamos pegar aqui, olha, a posição 0 é o código, então a posição 1, que é o valor das parcelas, né? Olha, nós vamos jogar para NVR crediário, e a posição 2 para NVR crediário pago. E aí ele vai somar aqui embaixo. Então vamos lá.
isso aí. Então, os clientes que têm valores de pagamento estão aqui corretamente, tá? Tá lá. É isso daí, tá? Para o array de string, ou array de number, ou de inteiro, né? Basicamente isso aqui é a forma de se trabalhar. Vocês viram que fica mais rápido, né? Mais visualmente aqui falando fica melhor para a gente observar, para a gente conferir. E agora nós temos a outra questão, que é o array estruturado, mas eu vou fazer uma segunda aula aqui para a gente não ficar tão estendido nesse vídeo.